Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje tem um currículo super extenso. É graduada em Artes e Direito, tem especialização em Artes Visuais e mestrado em Teoria da Literatura pela PUC Rio Grande do Sul. E é doutora em Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mas ela veio aqui hoje falar do livro A Arte e o Ensino da Arte, organizado por ela e pelo professor Fábio Hauem. O livro, que é uma coletânea com artigos de alunos e professores do curso de Artes Visuais da Unisul Campus Araranguá, será lançado dia 20 de novembro em Araranguá e dia 21 em Tubarão. Estou falando da queridíssima professora de artes, Valdésia Pereira. Professora e minha amiga de anos e anos e anos. É verdade, desde a minha primeira tentativa de tentar falar inglês. Né? Gente, isso faz o quê? Não vamos contar, não. Não, mas acho que vai mais de 20, 25? 25 anos, eu acredito. Por aí, 26 anos. E depois aqui juntas na Unisul TV também, né, Valdésia? E depois aqui a gente também se encontrava, se reencontrou, né? E aqui eu acho que foi um contrato, uma retomada da nossa amizade. Foi, verdade, muito bom. E aí já não era mais naquele papel tão subalterno. Ai, que absurdo! Não, era ótimo, mas todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né? Eu não costumo deixar nada no meio do caminho, assim. Eu tenho a obrigação de terminar. Sim. Mas inglês, assim, são várias tentativas e eu ainda estou esperançosa que eu realmente... Como diz, a esperança é a última que morre, meu marido fala. Mas eu não perdi ainda as esperanças, que é uma coisa que eu não faço por... E na verdade você viaja bastante, né? E eu viajo, faz muita falta, assim. Né? Ter mais desenvoltura, saber... Facilita. Se bem que é assim, né? A linguagem dos gestos. Também funciona, né? E eu viajo quando... Eu gosto de viajar com guia nos países que eu... Também gosto, a gente aprende muita coisa. O teu tempo é muito mais aproveitável, né? E a pessoa já sabe, tu já sabe, já informa onde tu queres ir, o que tu queres. Sem dúvida. E aí o guia dá conta, fala a tua língua. E pronto. Aí fala coisas que tu nem imaginava encontrar naquelas cidades. Naquele bem... Eu adoro até aquele no Brasil, o ônibus com o guia. Com ai, adoro que ele vai explicando, você vai passando. Você está lá quietinha, numa boa, e vai passando pelos monumentos, ele vai explicando a história do lugar, que eu acho muito bacana para nos inteirar, né? Eu acho que até antes de começar em lugares pontuais é bom fazer aquele tour, né? Exatamente, aí é bem isso mesmo. Vai te ambientalizando, é sempre bom. Na cidade e tal. Mas até no Brasil é bom viajar. Minas, as cidades históricas, Mariana, Tiradentes, eu amo isso, né? Tu sabe? Nós temos, inclusive, nesse livro. Então eu também fui com guia. Porque tu lê a história do Aleijadinho, tu lê o Mestre Ataíde, tu lê, mas quem está lá, expressões incríveis que vêm lá de Minas, que a gente traz para cá, da época dos escravos, né? Pé de moleque, que eu lembro muito, feito nas coxas. Ai, adoro. Que assim não tem nada a ver com o que tu imagina, né? E é inesquecível, em Tiradentes a gente teve um guia, acho que nós já conversamos, que era a cara do Milton Nascimento. Gente, aquele Milton Nascimento está ensinando sobre Tiradentes. O Milton Nascimento e ele sabe a história de cor e salteado, é a coisa mais linda. A gente naquela charrete explicando as expressões, explicando sobre a história, os lugares. Isso. Maravilhoso. É um aprendizado. Eu acho que viajar é sempre um aprendizado, né? O livro tu também viaja, né? Viaja. Não, eu viajei nesse, viu? Pena que eu não tive mais que livro tempo. Lindo. Muito lindo. Queria que pegasse uma tomada aqui do livro, se possível. É uma capa feliz, essa capa é uma obra do Salvador Dalí, que é o grande surrealista espanhol, né? Eu acho que é o maior expoente do surrealismo no mundo. E é um menino no Museu do Chile, visitando a obra do Salvador Dalí, a Raíssa, que é a autora da capa, Raíssa Beatriz. Ela capturou a imagem dos dois e trabalhou no computador, esse sangue escorrendo, isso é o processo, ou rompendo a placenta, né? Uma coisa muito interessante. E o nascimento do nosso livro. Antes da gente começar a viajar aqui pelo livro, fala um pouquinho dessa tua trajetória dentro das artes. Olha, eu acho que foi muito mais casual, que nos anos 70, quando eu fui fazer, meu Deus, aí vai, o vestibular, tinha que fazer a universidade pública, né? O UFSC ou o UDESC, que ainda estava implantando ainda a CAF. Mas tu moravas em Floripa? Eu morava em Palhoça. Em Palhoça, tá. Isso. E a minha irmã fez para a UFSC, fez economia, e eu queria mais nessa área, eu queria jornalismo, era meu sonho, assim, Olha. E não tinha jornalismo.
Na época ainda não tinha mesmo, não. Era coisa, o que mais parecia era o curso que tinha recém sido criado na UDESC, que era Artes, Educação Artística. Então, o que me chamou a atenção era um curso, não era muito concorrido, porque era muito difícil. Quem hoje tem acesso às universidades não sabe que nos anos 70 era 0,1% ou 7%, não chegava a 1%, desculpa, não é 0,1%, 0,9%, 0,8% da população de 18 a 25 anos que tinha acesso às universidades. Muito então, pouco, era 1%, né? Então tu não tinha muitas opções. Mas arte eu apanhei muito no começo, porque era um curso híbrido. Nós tínhamos música, teatro, artes visuais, folclore. E eu sou, né, eu gosto muito de música, mas sou completamente desafinada, tive que aprender, tive que estudar um pouco de piano para poder entender, notação. E eu sofri um pouco, mas com o tempo, eu achei, nossa, foi uma coincidência, foi uma opção, porque não tinha a que eu queria. E eu fui me encontrando dentro da arte. Mundo. Depois, felizmente, eu fiz magistério, porque a minha turma lá tinha alguns que foram para o bacharelado em música, bacharelado em teatro, em artes visuais, eu fui para a licenciatura. E o magistério que me salvou, porque posteriormente fiz direito e acabei no magistério sempre trabalhando como professora. Então, né? aí eu não produzo, né, porque o produtor de arte, primeiro, eu cheguei nos anos 80 aqui, eu lembro que a Lilian e o Guedes, eles coordenavam um movimento chamado Arte na Praça, e a gente se reunia na Praça 7 de Setembro, cada um levava a sua... Eu trabalhava com grafite, fazia alguma coisa, cheguei a expor ali nada que acrescente nada a ninguém. Depois a gente vai falar isso. Na verdade, tu és uma grande pesquisadora aí da arte. Daí eu acredito que eu me encontrei pensando a arte, que é fundamental. E dando aula, assim, como professora também, não só de arte, história da arte. Então, o fazer, para mim, é meio limitante, talvez até porque eu tenha... Não é dificuldade de me expressar, talvez uma linguagem que não seria muito coloquial e muito aceita, assim, como eu penso. Talvez. Então, eu consigo entender por que eu faria daquela maneira, mas eu acredito que nós temos ainda uma dificuldade, as pessoas em geral, o consumidor, e entender o discurso, a produção artística. E é isso que o livro, se a gente puder já falar do livro... Vamos fazer o seguinte, a gente faz um breve intervalo, que tu sabes que passa rapidinho, né? Tu sabes que eu, quando assim dá corda... E voltamos então para entrar nesse projeto. Até da questão do produzir, do pensar e do ensinar. Que está aqui, né? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo literário e hoje eu tenho a honra de receber a professora de artes Valdésia Pereira. Ela veio falar do livro A Arte e o Ensino da Arte, organizado por ela e pelo professor Fábio Hauing. O livro, que é uma coletânea com artigos de professores e alunos do curso de Artes Visuais da Unisul, Campus Araranguá, será lançado dia 20 de novembro em Araranguá e dia 21 em Tubarão. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Valdésia, voltando, então vamos começar a falar desse projeto que eu achei magnífico. Então, eu entrei na universidade a segunda vez em 98 e no ano 2000 eu comecei a propor cursos sequenciais. Era muito forte no Brasil, depois da LDB de 96, a cursos sequenciais. Então, eu tive curso sequencial de arte e educação, artes visuais, música, e sempre querendo trazer uma graduação de arte para a universidade. Enfim, resumindo, para a Unisul, né? Para a Unisul de Tubarão e outros. Mas nunca foi uma ideia que não foi adiante, né?
E em 2012, depois de muito tempo, nós continuamos com especialização em História da Arte sem ter graduação, que já é uma coisa contraditória, mas eu acho que 6 turmas de especialização em História da Arte. Era um curso muito procurado, e eu acho que não é luxo, é necessidade, um curso ótimo. E aí surgiu esse convênio do governo federal, que é a plataforma que tem, entre tantos projetos, tem o PAFOR. O PAFOR é uma formação continuada de professores, é um projeto que não tem mais, mas que eu comecei. Aí eles precisavam, em Araranguá tinha demanda para arte. Meu projeto pedagógico estava pronto, eu só atualizei legislação. E aí veio a ideia, né, de colocar em prática um curso de arte que não ensina receitas. Porque as pessoas pensam que ensinar arte na escola, tira um papel, vamos fazer um desenho, vamos ouvir uma musiquinha, vamos dançar. Claro que a parte da sensibilidade, da livre expressão está muito presente na arte, mas a arte não é isso. Então, por isso que as pessoas muitas vezes têm um discurso equivocado, porque não conseguem entender. Então, qual era, não sei se são 3 tripés, isso parece muito de empreendedor, são 3 princípios. O pensar, o conhecer primeiro. Primeiro eu conheço a história da arte, a estética, a filosofia da arte. Depois, né, que eu conheço, eu já aprendi, aí vou fazer. E vou discutir como se dá essa passagem do produtor ao apreciador. Então, eu tenho aqui um meio do caminho, né? Esse meio do caminho se dá pelo conhecimento, pela reflexão. Então, os movimentos de arte, e o curso foi baseado nisso. Eu tenho que aprender história da arte antes de falar de arte, antes de produzir. Eu acho que é muito similar, é claro, a gente está falando de arte, mas a literatura é a mesma coisa. Acho que todo mundo acha que pode escrever qualquer coisa. Não. Você tem que conhecer a história da literatura, a história dos movimentos literários, para poder escrever alguma coisa. Exatamente. Né? Não tem falar e pensar, né? Produzir literatura, falar. A vida política exige que tu conheça a política. Sim. A vida religiosa não é discutir qual é a melhor religião, mas como se funda, quais são os princípios, né, que nos chegaram até hoje, judaico-cristão, princípios dos espíritas, princípio, o nosso sincretismo religioso, que tem uma matriz africana muito forte, ou várias, né? E a arte é a mesma coisa. Então, eu vejo, quando tu vê um Marcel Duchamp, no início do século XX, que ele pregava, a produção deles era o quê? Pega uma folha de papel, recorta palavras aleatoriamente, é o discurso literário, joga num saco, tira as palavras, coloca numa folha, cola e leia. Está pronto o seu texto literário. Ah, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Porque os dadaístas, eles viveram entre 1914 e 1918, em plena Primeira Guerra Mundial. O mundo nunca tinha conhecido uma guerra de trincheiras que envolvesse. Então, o Duchamp, Tristan Tzar, aquela turma toda, eles queriam o quê? Eles criaram a filosofia da negação. Em pleno mundo moderno, onde o homem se abre para novas invenções, tecnologia e ciência, é uma guerra que mutila as pessoas, que mata as pessoas. Então, a filosofia do dadaísmo é da negação, é o niilismo. A filosofia é nada, a religião é nada, a política é nada, a arte é nada. Então, é o nada que não interessa, se é o niilismo, a negação. E assim, entender Picasso, tem que entender o espírito transgressor, o espírito de Paris, de Montmartre, do final do século XIX. Né? O contexto. Então, isso os nossos alunos, todo ano, nós fazemos um projeto integrado, tentando juntar todos os professores, as unidades. Então, um ano nós fomos para a Bienal do Mercosul com eles. Na maioria, apesar de serem professores da rede pública de Araranguá, eu acho que nunca tinham ido a uma Bienal, professor de arte. Então, já foi um encantamento, né, e uma Bienal a Porto Alegre. E produzimos a partir dali. O segundo ano, nós fomos para a Bienal de São Paulo. Então, aí foi um deslumbramento, porque foram no MASP, e conseguimos, com o dinheiro do projeto, economizar, e eles foram, nós fomos, não, em São Paulo fomos de ônibus, mas não importa, fomos no MASP, fomos na Fundação Matarazzo. Maravilhoso. Foi maravilhoso, e para eles foi assim, um banho de imersão, e começar mesmo a entender a arte moderna, a arte contemporânea, a arte clássica, o que é estética clássica, o que é estética contemporânea. Um professor de arte tem que saber. Claro. E no terceiro ano, nós fomos para o nosso tema que tu falaste, foi o barroco, e o berço do barroco brasileiro é Minas. Aí sim, aí nós fomos de avião. Vocês foram a Minas? Fomos.
ficamos 3 dias e aí uma coisa que me surpreendeu, que está numa das revistas, um aluno chegou, todos nunca tinham andado de avião, voado, ninguém. Então já foi uma experiência nova já desde foi uma o início. experiência de um escreveu assim, eu tive a impressão de entrar no Apolo 9, Apolo 11. Porque cada um tinha que narrar, gente, né? E eram professores da rede pública. Como é que é o PAFOR? Ensino? Só pode ser professor de rede pública. É um projeto que era uma exigência do edital. Tem que atuar na área, então tinha que ser professor de arte, não formado em arte e de rede pública. Tá. Então, e nós recebíamos um valor para fazer pesquisa, que daí é a oportunidade, e para fazer essas viagens, que, claro, a gente economizava o máximo para... Então, não devolvemos 20 centavos para o governo federal, não devolvemos para ninguém, usamos tudo planejado, né? E o resultado foi, todos os anos, 2013, 14, 15, 16, nós tivemos uma revista por ano, que tu acompanhaste. Né? Nós vamos ter que fazer mais um intervalinho. Já tá a gente volta falando, tem muita coisa para falar aqui, maravilhoso. Né? Tem mais um bloco, é muito rápido. Vamos até falar que esse livro, como é um projeto pago, né, com dinheiro público, nós não vamos vender, né, não faríamos isso. Nós vamos doar, temos algumas com que nós podemos, o valor que a gente tinha, que era um valor até pequeno, mas conseguimos o melhor preço, procurando. Mas a gente volta e vai falar mais sobre isso. Vamos voltar sobre isso, só certeza. Ganha quem for o lançamento. Tu já ganhaste. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no nosso bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber a professora de artes Valdésia Pereira, que veio falar do livro A Arte e o Ensino da Arte, organizado por ela e pelo professor Fábio Halwin. O livro, que é uma coletânea com artigos de alunos e professores do curso de Artes Visuais da Unisul, do campus de Araranguá, será lançado dia 20 de novembro em Araranguá e dia 21 em Tubarão. Voltando, Valdésia, vamos lá. Fábio Halwin, ele era uma espécie de orientador da metodologia de pesquisa e ciência de todos os cursos do PAFOR. Então, nós temos sociologia, filosofia, artes, física, química, não era um curso só. Esse projeto era para atender demandas onde não tinha professores, em áreas que não tinha professores habilitados. Então, o professor Fábio Halwin, ele dava palestras, ele leu todos, ajudou, né? Nós encaminhamos a metodologia do livro, então tem uma participação importante. A professora Maria Sirlene, que é a coordenadora ainda do PAFOR. Esse curso de artes visuais, infelizmente, né, o projeto não foi renovado, então não existe mais. Esse curso acabou. Não tem mais. Acredito que não. Como tem outros projetos. Quanto tempo que durou esse projeto? Ele deve ser 2009, 2010. Nós entramos em 2012. É antes, 2008. E depois ele... Mas esse em particular, esse de 2012. Vocês? E encerrou... Não, a Unisul ainda tem uma turma, me parece que de pedagogia, educação especial, educação infantil, que está terminando também, se não me engano, ou vai terminar agora ou vai terminar. Então aqui são trabalhos de projetos de dissertação não, né? TCC e tal. Monografia e artigos de professores. De professores desses anos. Desses, 2012, 13 na verdade, 14, 15, 16, cada ano a gente produziu uma revista também, e essas monografias foi o encerramento do curso, foram transformadas em artigos e alguns professores tinham artigos produzidos sobre as suas unidades de aprendizagem, nós juntamos tudo e ficamos aí 2 anos lutando para editar, que eu acho que nós não poderíamos jogar esse material fora e conseguimos o recurso que precisava. Né, a Fundação, a Unisul, liberou, que era um recurso, que é um dinheiro também que veio do governo federal, que é para isso. Então, assim, é muito difícil o professor que está em sala de aula, ele ter tempo para pesquisar e a gente entende. Mas tu vai junto à motivação, o incentivo. Então, nós conseguimos, porque era uma turma que funcionava sexta, noite, sábado, o dia inteiro. Nossa, de pessoas que tinham 40 horas semanais, e mães... pais não tinham 2 moços, mas não eram pais. Tinha a maior parte das mulheres casadas, com família. Então, mas eu acho que eles se sentiam muito motivados com essas experiências de conhecer,
de vivenciar a arte e de produzir. Eles estão muito orgulhosos. São quantos alunos e professores? Não, nós começamos, a participar? há uma desistência, ontem ainda a gente estava falando sobre isso no IFSC. Nós entramos com quase 30 alunos, porque era um mínimo de 25, certo, que era uma exigência do edital. Cerceava muito o edital. Nós terminamos com 16 alunos, que foi ótimo para nós, porque uma moça morreu durante o curso, outra mudou para Florianópolis. Tem essas coisas que vão acontecendo. E muitos chegam no meio assim, do caminho, se sentem cansados. E... É uma pena, mas é a peneira mesmo do aprendizado, né? É um desafio muito grande, principalmente para esse pessoal que trabalha 40 horas e vai estudar o final de semana, né? E esse livro, nós vamos, né, agradecer à universidade, que eu já não estou mais na universidade. Então, eu acho que até para mim, eu costumo dizer que eu entrei pela porta da frente, eu quero sair, entrei apresentando projetos e sai realizando um belo de um projeto. E não poderia sair deixando esse projeto na memória de um computador e não. Então, ele saiu, conseguimos, e nós gostaríamos, como nós doamos as revistas, aqueles documentários sobre os monumentos de Tubarão, as imagens sacras da Murel, nós doamos todo o material. Esse livro vai ser no Salão Nobre, às 19h. Conta pra gente, primeiro vai ser no dia 20, mas primeiro é dia 20 em Araranguá. No salão, que tem um salão de eventos em Araranguá. Lá, no campus de Araranguá. Campus de Araranguá. Horário? Às 19h30. Tá. Dia 21 aqui no Salão Nobre, espero que não altere a data, mas já estamos com convite. Às 19h30. Então, nós esperamos contar, nós não temos livro para dar, se tiver 200 pessoas, não teremos, mas professores de arte da rede, pouco importa, pública ou privada, mas do município, do estado. Acredito que eles têm o direito de ter um livro, né? Sim, claro. E será uma distribuição gratuita. Também nós ainda temos uns DVDs sobre arte que sobraram de algumas edições. Nós vamos distribuir também gratuitamente. Que bacana. Ou seja, quero deixar... O Valdés, a gente estava falando, e esse livro aqui, eu não tive tempo de ler, mas eu fui folheando e fui vendo o que eu achei interessante, fui marcando aqui o que eu achei interessante. Ele conta a história do Brasil por meio da arte visual, né? Da arte, e tu conta a história da humanidade por meio da produção artística. É muito maravilhoso, né? Se tu pega, mesmo antes dos gregos, os egípcios, né, uma religião, uma arte religiosa e funerária, um poder hierárquico, permanente, imutável, como era a arte, como era o poder. Tu pega a Grécia, o berço da democracia, tu pega a busca da perfeição, porque o clássico nada mais é do que a busca da perfeição. Aí tu pega a Roma, onde tu sai do ideal de beleza grego, tu pega o culto à personalidade do imperador. Toda a arte romana, ela é fundada, quase toda da antiguidade, a figura central é sempre o imperador. Então, tu desloca do deus grego, lá do ideal, da mitologia grega, e tu vem para Roma. Tu pega a Idade Média, toda a arte medieval é em cima do cristianismo. Países que não foram cristãos na Idade Média, eles não têm história da arte. Que loucura, né? Claro. Que é um espetáculo. Banidos, assim, né? O que deixou o legado, eu não estou falando em religião, o legado artístico, o legado arquitetônico é espetacular. Chega o Renascimento, que é o renascer de um contexto medieval religioso para uma idade planetária, dos grandes descobrimentos, idade da pesquisa científica, do racionalismo, do empirismo. Então, tu vai ter o quê? Uma arte muito mais racional, muito mais real. E assim nós vamos chegar no contexto da arte moderna, que muitas pessoas ainda não entendem, mas a arte moderna é ruptura do século XIX para o século XX, já falei na Primeira Guerra. Tem a fotografia, tem uma série de episódios, tem o capitalismo moderno, que transforma tudo em mercadoria. Então, essas questões nós tentamos abordar aí. Estão aqui. E a pós-modernidade, que está aí também, a arte povera, a arte conceitual, a pós-modernidade é a cara do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Hiroshima e Nagasaki, depois a ida do homem à lua, o anticoncepcional. Então, tem toda essa passagem da ciência para a informação. Então, a arte tem que ser vista. A arte pós-moderna é uma coisa muito louca, ninguém entende. É o contexto da pós-modernidade. Tu não vai lá em Carrara pegar um bloco de mármore e ficar esculpindo uma deusa
né, nos moldes de 400 anos antes de Cristo. O contexto é outro. A gente até pode fazer. Exatamente. Alguns artistas fazem. Histórico reflete a sociedade de cada época, sim, na verdade. Sim, a arte, a política, a literatura. Né? Eu amo a literatura realista do século XIX, século XX. Essa, Balzac, nossa, Dostoiévski, o que eles te dão um retrato muito mais leal da realidade do que a própria história né? oficial. Então, estudar Balzac e isso. entender a Revolução 17 é uma coisa muito fácil. Nossa, um contexto de miséria, de pobreza. É muito fácil tirar o czar e fazer uma revolução. É verdade. Valdésia, a gente está terminando. Eu queria te desejar um sucesso imenso nesse livro. Parabéns. Realmente entrasse pela porta da frente e saísse pela portíssima da frente. Se eu falo assim, eu sou muito grata à universidade, apesar também a gente tem que... de certa forma, eu me realizei aqui, com o objetivo de também realizar, interferir na vida de outras pessoas. E essas coisas vão, a vida também passa e também não vamos ficar sem mágoas. São ciclos. Eu estive aqui, tive filhos que passaram por aqui, são ciclos. E eu sou grata por poder ter oportunidade de dar aula, trabalhar com a cultura artística, que foi muito cansativo, muito extenuante, mas muito compensador. E eu te agradeço, né? E conto contigo lá, dia 21. Sempre. E esperamos por todos lá que nós vamos fazer uma abertura simples e vamos distribuir produto cultural. Bacana. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Meninos, faltou ali o textinho. Começa ali agora? Isso, pode ler. Tá. E eu conversei hoje com a professora de artes Valdésia Pereira e o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir por inteiro o programa ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMeadalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!